queridos amigos, boa noite. Tudo bem? Vamos ficar em pé? E aí, meu irmão, tranquilo? Amém. Que bom. Tudo em paz? Perguntei ao Jack se está tudo tranquilo e ele serenamente disse que está tudo em paz. Amém. Tudo em paz? Tudo em paz. Amém. E com vocês, está tudo em paz? E o que é estar tudo em paz? O que é estar tudo em paz? O que é? Essa é que é a questão. Senhor Jesus, ensina-nos a viver a Tua paz e a usufruirmos de todo o benefício dela, conforme Tu disseste que não nola daria como o sistema de segurança planetário o propõe, mas seria diferente em nós, seria para além da compreensão, para além do entendimento, seria a Tua paz, baseada na qual não se turbaria o nosso coração. Ao contrário, encontraríamos descanso, refúgio, caminho, verdade, vida, resposta, presença, intimidade, amizade contigo em toda a vivência da nossa existência confiante, não turbada, antes aconchegada no Teu amor, no Teu conforto, na consciência de que Tu és o Senhor e o sentido de toda a nossa vida. Em nome de Jesus, ensina-nos hoje mais sobre o que é estar em Ti e viver a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Tudo em paz. Hoje, nós vínhamos para cá e durante o dia, Adriana e eu tínhamos conversado sobre diversos assuntos, falando sobre os quais eu me emocionei diversas vezes, e não foram poucas as vezes que ela me perguntou: por que você não fala sobre isso hoje à noite? Aí daqui a mais meia hora a gente estava falando de outras coisas e o coração estava queimando, quente com aquilo, e ela dizia: por que você não fala sobre isso hoje à noite? E quando foi agora, a gente chegando quase aqui, quando pegamos a L2 nessa direção, eu olhei para ela e botei a mão na perna dela e falei: você sabe que eu não sei o que eu vou falar hoje à noite. Aí ela falou: pois era justamente isso que eu ia te perguntar. Com tanta coisa para falar, você já sabe o que vai falar hoje à noite? Eu digo: o problema nunca é ter o que falar, mas é falar uma palavra que venha da parte de Deus para o coração de cada pessoa, que conforte o coração, que fortaleça o ser de cada um, que seja uma profecia, porque a profecia consola, exorta e edifica, e ela jamais é dada por particular elucidação humana. Ela vem
como uma manifestação do divino misturado com a sua intuição humana, e você nunca sabe o que está acontecendo, mas é como um sopro. Um sopro. Aí eu fiquei pensando em sopro e no significado dele, no Velho Testamento, especialmente o sentido de espírito, rua, de sopro, de vento. No Novo Testamento também, o homem espiritual é vento, é pneuma. Jesus diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento que sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Isso me lembrou de como hoje de manhã cedo, molhando um pouco as plantas que têm sido pouco molhadas no nosso jardim pela escassez de água, foram diminuídos bastante os cuidados com as pobres das plantas nesse período, e eu estava lá cedo dando umas molhadinhas nas mais sensíveis e vendo que tudo aquilo que eu plantei durante esses anos nos quais a gente habita aquele lugar, a saber, agora já praticamente 12 anos, 11 anos completos, e estão lá viçosas e lindas, mas as que mais me chamam a atenção são as que eu não plantei. São essas que o vento plantou, que o Espírito plantou, que Rua plantou. Foram ações pneumáticas do sopro, semeando o próprio cocô do passarinho, que é uma coisa maravilhosa. Já chega com a sementinha fertilizada. Aí aparecem em rachaduras de pedra, aonde a água incide com regularidade, ou naquelas muitas cascatinhas que eu deixo escorrer assim, crio com bombinha de aquário de peixe dentro daquelas poças que eu faço para todo lado lá, a aguinha escorrer por trás, ela fica escorrendo para sempre, com a poeira que vai caindo, a incidência de sol, os atritos da pedra, o cocô de passarinho e tudo isso que come e se alimenta de flores de outros lugares e vai às plantas em reentrâncias, onde a única coisa que passa de especial é a água e que chega de fascinante é a luz. Daqui a pouco você vê brotar uma flor. E ela bota raízes para dentro do impensável, do improvável, do inconcebível. Onde ninguém diria, que lugar ótimo para plantar uma flor. Uma pedra com uma queda onde você botou uma água só porque ajuda a escorrer e fazer uma lâmina. Olha, lá em casa está lotado disso, são as coisas que eu mais aprecio. E hoje eu ia passando, aí eu vi uma brotando no meio do improvável, total. E disse, que coisa, a natureza dela, esse vento que assoprou para cá, ou esse acaso de cocô de passarinho, carregado de soberania e bondade, que dejetou isto aqui. Olha que maravilha, meu Deus!
que encantador! E de repente meu coração se viu tomado por essa alegria do... Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E esse mesmo sentir e ouvir me alcançaram de novo depois que a Adriana me perguntou o que eu ia falar aqui. Eu disse aqui na porta, eu falei, olha, a única coisa assim que ficou mais forte do que tudo no meu coração foi: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que é semeado pelo vento, plantado por cocô de passarinho. Assim, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas que é nascido de Deus, é nascido de novo, é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido dessa alegria, da aventura de ser em Deus, que admite ser soprado, admite a presença e a existência do improvável e até do impossível na sua existência, que não se desespera com o fato de não ter controle sobre tudo, de ser tangido, às vezes, ou frequentemente, na total incerteza, mas sabendo que por trás das incertezas imediatas existe a convicção de que todos os ventos contribuem para o bem daquele que em si é uma semente de vida. Que é uma semente de vida. Se você é uma semente de vida, todo vento te plantará em lugar inconcebivelmente extraordinário. Não tem nada a ver com o lugar, só tem a ver com quem você é. Não tem nada a ver com poder esmagador das circunstâncias, que é um poder verificavelmente extraordinário, mas existe por debaixo e por detrás de toda circunstância um poder mais essencialmente profundo, muito mais, de um milagre inusitado, que é uma das manifestações da própria realidade de haver evangelho ou não haver evangelho na gente. É isto. Quando o evangelho, quando boa nova, quando essa semente de boa nova me habita, e eu creio que eu sou uma semente de boa nova, que o que eu carrego em mim faz com que aonde quer que eu chegue, as pessoas digam graças a Deus. Que a minha existência, o meu espírito, a minha mente, a minha luz, a minha projeção de olhar, de energia, de atitude, de comportamento,
de postura. Suscitem no coração de todo homem e mulher de boa vontade essa resposta íntima, natural, de uma percepção de sutileza, todavia esmagadora, que faz o outro dizer: graças a Deus, graças a Deus, tua chegada é luz, tua chegada é paz, tua chegada é reconciliação, tua chegada é o início do diálogo, tua chegada é pacificação, tua chegada é justiça, é bondade, é verdade, tua chegada é equilíbrio, tua chegada é mansidão, tua chegada é desarmamento, tua chegada produz esperança. Ainda que não te digam isso com a boca, mas te digam com os olhos, com a luz, com a alegria, com os reflexos, com as mudanças sutis da vida. Isso tem que me habitar. Se eu sou um ente boa novizado, se o poder miraculoso do inusitado, da alegria, da esperança, da certeza me habita, se existe fé, então eu me torno uma semente que carrega esse conteúdo. E aonde quer que o vento me sopre, se escorrer uma aguinha naquela pedrinha, se o acúmulo do tempo encontrar uma fresta que guarde e acumule poeira, de modo que daqui a 3 meses aquilo vire um limo, e aquele limo daqui a 6 meses vire uma plataforma orgânica, para que aquela semente que espera o tempo adequado brote, ela brotará na sua cara. Porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito, soprado pelo vento. E aí, automaticamente, o meu coração foi levado por uma quantidade enorme de inusitabilidades que foram praticamente as mais importantes de toda a minha existência até o dia de hoje. Praticamente tudo que marcou definitivamente a minha vida aconteceu sem que eu planejasse. Eu fiz muitos planos na vida, cumpri muitos deles, fui preciso e cronológico na minha agenda, já medi a existência em dias, depois em turnos, depois em horas, depois em minutos. Houve um tempo que eu media literalmente a existência em segundos, onde as pessoas eram instruídas: você tem 2 horas, 2 minutos e 15 segundos, 1 minuto e 45, era aquela loucura, ou você andava assim, ou você não ia a lugar nenhum. Mas esses não foram os tempos mais produtivos da minha vida. São apenas aqueles que existiram para acabarem. Os mais marcantemente produtivos foram cocô de passarinho na fresta de uma pedra onde tinha uma aguinha escorrendo. Sempre foram. Sempre foram os mais permanentes, os mais fascinantes, os mais inspiradores, os mais marcantes, os mais naturais, os mais verdadeiros, os mais sinceros. Cocô de passarinho na fresta da pedra
umedecida por uma água constante e adubada por poeira frequente, faz milagres quando a semente existe e a sua natureza brota. Tudo na vida que eu olho para trás e vi que ficou para sempre foi cocô de passarinho que plantou. Tudo. Eu não consegui nunca planejar, inclusive, ter um filho. Todos os filhos foram cocô de passarinho. Pá! Aí eu amei, cocô de passarinho, vamos lá, porque não houve esse planejamento. Casamento. Não foi planejamento, foi cocô de passarinho. Foi, pá, aconteceu, pá, aquele atropelo da realidade. Estou falando de mim. Cada um vive como vive. Só estou dizendo da minha experiência, onde eu tentei planejar muitas coisas e vivi responsavelmente todas elas. Mas as que ficaram, eu nunca esperei. Ficaram as surpresas, ficaram os inusitados, ficaram os não planejados. Ficaram apenas os naturais. Para não falar para sempre a respeito de uma história que não vem exatamente ao caso, é só a minha, eu lhes garanto, todavia, o quão marcada ela está pelos traços da inusitabilidade e o quanto ela tem sido virada para lá e para cá por cocô de passarinho. Por exemplo, Adriana, eu e 3 dos nossos filhos estão aqui já há 11, 12 anos, nós com vocês desde que o caminho iniciou, há 13 anos. Começou em julho de 2004. Chegamos aqui como cocô de passarinho. Tudo foi cocô de passarinho. Coincidentemente, eu vi a Gina entrando ali e me lembro que ela nos encontrou em Copacabana na base do cocô de passarinho. Estava todo mundo preocupado demais com o que tinha acontecido comigo, 98, aquelas coisas todas. Aí ela ouviu dizer com o marido dela, Luciano, que a gente estava ali por volta de 2001 morando em Copacabana e que eu tinha começado alguma coisa por ali. E ela saiu andando, eles tinham sido transferidos para lá e viu uma senhorinha, se eu não estou enganado, passando com uma Bíblia na mão na Nossa Senhora de Copacabana. E ela perguntou, no meio da Nossa Senhora de Copacabana, para essa senhorinha: escuta, eu estou procurando o pastor Caio Fábio, você sabe onde ele está pregando? A senhora está indo para lá? Ela disse: não, eu estou indo para uma outra igreja, mas olha, ele está pregando ali. A senhora entra ali, entra lá no fim daquilo. Aí ela apareceu lá, cocô de passarinho. Aí chegou depois o Luciano, e ficaram durante aquele ano e 2 anos em que permaneceram mais ou menos por ali conosco. Depois voltaram. Nesse período
A Doró e o Rômulo estavam sempre indo visitá-los e a nós também, participando das reuniões. E depois de um tempo, nós informamos a eles, quando meu filho Lucas faleceu, já em março de 2004, que nós não estávamos mais querendo continuar no Rio de Janeiro, nem em Copacabana, e queríamos decidir ir para algum lugar. E entre as alternativas que havia, eles disseram, não vamos para nenhuma delas não, vamos para Brasília. E a gente, dentre as alternativas, era a com menos plataforma, com menos vala e suco, com menos meios e recursos, mas tinha essa coisa, tinha um vento, tinha uma natureza, tinha um ímpeto de natureza, era um puro cocô de passarinho. E quando a gente viu, a gente estava aqui. E para selar essa estada aqui, nós fizemos umas reuniões no Hotel Fenícia, não foi? De quarta a domingo. E aí no domingo eu perguntei, aliás, no sábado eu disse que no domingo eu iria de fato perguntar se aquele grupo que estava ali gostaria de continuar. E naquele sábado à noite, alguém que nunca não está aqui, mas hoje eu aqui não estou vendo, mas está sempre aqui, que é a Négia, escreveu uma carta para mim e para a Adriana, colocou num envelope, na qual ela colocava sementes de ipês aqui, da nossa área, dessa região do Cerrado, e ela dizia, eu espero que vocês se sintam acolhidos como se fossem sementes de uma natureza dessa, num chão de muito amor. Disse lá com as palavras dela, mas foi isso que ficou. Semente no cocô de passarinho. E nós estamos aqui. Vocês estão aqui. E a gente está se vendo. E as nossas vidas, de um modo ou de outro, têm se alterado no curso, não só deste tempo imediato, mas até de tempos anteriores e que precederam essa jornada específica que aqui acontece. E tudo aconteceu, na maioria das vezes, por mero cocô de passarinho. Se a gente for ver como foi que nós nos encontramos, ou que nós chegamos uns aos outros, ou o que mais influenciou, como chegou tal influência, o que brotou, cocô de passarinho. Na nossa presunção, a gente quer ter certezas, dar certezas, vender certezas, controlar redundantemente certezas. Mas não é assim com aquele que é nascido do Espírito. Você faz a gestão mais responsável da sua vida, e deve fazer. Deve avaliar perdas, ganhos, implicações, consequências, resultados, deve fazer cálculos, deve avaliar, sentir, ponderar, medir, pesar. Mas deixe o coração aberto para uma certeza, pelo menos, de que provavelmente o que vai prevalecer seja cocô de passarinho. Por que eu estou dizendo isto? Por algumas razões. A primeira, eu estou dizendo isso àqueles que só se sentem seguros se estiverem agarrando-se a alguma coisa. Ou se acharem que estão controlando aquilo no que pegam, ou
ao que chamem de minha garantia, meu seguro. Pelo amor de Deus, não sofra assim. Faça o que você puder para que cada passo seu seja dado com as seguranças da racionalidade e do bom senso. Mas não creia que aí reside de modo absoluto a sua salvação. Porque se for assim, saiba, muitos serão os dias e os tempos dos quais você será confrontado com o fato de que a existência não consente conosco o tempo todo dessa forma. Que de tempos em tempos ela desconsente. De tempos em tempos ela reafofa o chão no qual a gente está plantado. Se você não tiver a certeza de que é assim com todo aquele que é nascido do Espírito, por causa da natureza de quem o guia, da soberania de quem o guia, não sabes de onde vais, nem para onde vens, e assim é aquele que é nascido do Espírito, mas confia nessa soberania que não se pré-anuncia, simplesmente se faz real. Se você não tiver essa fresta aberta para o cocô de passarinho, você vai existir em estado de profunda decepção e frustração com a existência. Porque a gente faz belos jardins. As tempestades os derrubam. Chocantemente você volta e não foi arrancado o que o cocô de passarinho todavia plantou. Está lá. Vocês já viram muito essas árvores que nascem numa encosta íngreme e rochosa? Imensas. Algumas ficam enormes. Você não sabe como elas couberam ali. Sabe como? Elas começaram pequenininhas, como cocô de passarinho. E foram. E foram. Contra todas as possibilidades. Mas tinha água, poeira e luz. É o que basta. Por que eu estou dizendo isso aqui hoje à noite? Não só para você que entra em estado de frustração quando toda a sua realização não é o que de fato caracteriza o seu significado. E tem gente que dessignifica o significado inusitado que apareceu só porque ele não é correspondente ao esforço seu, ao que você mesmo fez. Parece que a vida bem-sucedida tem que ser o resultado das consequências, das lógicas, das ponderações e das certezas que você acha que adquiriu. A segunda razão pela qual eu queria que você pensasse no que eu estou dizendo é porque às vezes a gente se encontra justamente naquele momento no qual aparentemente tudo que nós semeamos com as próprias mãos
não se apresenta como sendo o resultado que justifique a nossa própria existência. A gente vive muito molestado pela necessidade de que resultados justifiquem a nossa existência. Eu me lembro que depois de anos e anos e anos de trabalho dioturno, louco, incansável, doentiamente aplicado, além do que se pudesse fazer racional, com uma aplicação, entrega, autodoação em todos os níveis, o que também gera, à medida em que tudo vai crescendo e progredindo, e espalhando, e se expandindo, e se capilarizando, gera um sentimento de conquista, de poder, de alegria, de euforia, de surto, de felicidade. Quando são coisas boas que você vai alcançando. Aí, de repente, tudo isso, que parece ser uma confirmação por décadas e décadas acerca de que a sua vida faz sentido, tudo isso vem abaixo. Ou por uma contingência enorme da existência, ou por decisões de natureza insensata que você mesmo tomou, ou por compulsões do seu ser que se manifestaram, ou por qualquer que seja o meio, modo, forma, mas que aconteça e realize o que no seu coração seja um desmonte radical. Ai de você, se você não acreditar nesse dia em cocô de passarinho. Dá a impressão de que nada mais será possível, de que não dá tempo. Quando você olha e diz, meu Deus, isso que levou anos fazendo. Você vai olhando aquilo, a soma do que você fez em anos, agora parece que para ser refeito levaria milênios. Até porque ninguém existe mais ou nada será como antes. Tudo se torna impossível. A menos que você creia em cocô de passarinho. Por favor, creia em cocô de passarinho. Eu estou dizendo isto para você que possa ter ficado preso, ter ficado presa aos dogmas contemporâneos que nos dizem que o que não tenha sido de fato fruto do seu melhor planejamento não trará o melhor resultado de contentamento para a sua vida. Planeje como você possa, mas saiba, contentamento sempre será uma surpresa. A maioria das vezes nem nós sabemos o que provocará de fato contentamento no nosso ser. Como eu tenho encontrado contentamento no absurdo, no curso da vida, e frustração naquilo que obrigatoriamente deveria carregar sentido. Aliás, frustração acontece quando você encontra o dessentido daquilo que obrigatoriamente deveria carregar sentido. E contentamento nasce das alegrias que brotam do improvável.
E até que você se desenvolve para fazer como Paulo dizia, que é literalmente um desses caras cocô de passarinho, plantado por cocô de passarinho na existência, nas frestas da existência, que foi cabendo em lugares diferentes da vida, nos lugares mais distintos e impensáveis, aonde caía, florescia, frutificava, em todo lugar, ou como bom perfume, ou como bom cheiro, ou como uma boa nova viva, ou como uma carta viva, era uma semente viva. Não importava quem pensasse que o desplantava, ele era um ser sempre enraizado no chão da vida. Porque já não dependia de onde ele caía, mas só dependia de quem ele era. Aí é ele que diz, eu aprendi a viver contente. Aprendi, porque é uma coisa que a gente também vai aprendendo, tem que aprender. Tem que aprender que a graça habita o cocô de passarinho. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei estar enorme, sei estar encolhido, sei crescer, sei perder, sei ganhar, sei ser espoliado, sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter abundância, sei viver no aperto, na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente. Só aprende para quem tudo está relativizado. Se tudo está relativizado, você virou esse bem-aventurado ser soprado, esse filho do vento. Essa semente que não deixará de ser assustada pela graça de Deus. Não cultue, apenas trabalhe, faça, pense, exerça seu melhor raciocínio e bom senso. Mas não cultue nenhum pacote fechado para você não perder a alegria de ser surpreendido como um filho do vento pela semeadura dessa graça soberana que frequentemente é plantada por cocô de passarinho. Vamos ficar em pé e vamos orar. Cocô de passarinho. As pessoas mais extraordinárias, os encontros mais fantásticos, as realidades que se tornam depois mais duradouras e todas as mais significativas, se formos minimamente perceptivos e gratamente perscrutadores da nossa história e da nossa jornada, nós constataremos que elas nos foram semeadas como cocô de passarinho. Por que você se desacostumou disso? Por que você está com medo agora? Nós temos essa obsessão por nos agarrarmos a plataformas muito seguras. Por isso a fé é tão vertiginosa para nós, é tão angustiante, é tão desesperadora. Porque essa coisa de certeza
nas coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, é tudo que a gente não quer. A gente quer decidir o que vem e esperar o que planejou. Mas o que está para além disso é pura vertigem e angústia, e insegurança. E a gente esquece de que tudo começou e vai terminar para além de nós. Eu, por exemplo, caí lá na casa do papai e da mamãe, né? Podia ter caído em qualquer outro lugar. Eu caí lá. Eu sou um bem-aventurado. Se eu fosse espírita kardecista, considerando o pai e a mãe onde eu fui colocado, eu ia dizer que eu estava vindo de não sei quantas encarnações, melhorei e caí num lugar legal. Porque eu tive pais maravilhosos. Maravilhosos, singulares, raros. Um bem-aventurado. Caí lá, podia ter caído em qualquer outro lugar. Eu passo o dia atendendo gente que caiu na fossa. Você olha ali, o cara caiu naquele buraco de solitária, onde 25 homens dormem em pé e fazem cocô no mesmo buraco, sem janela em volta. Tem gente que cai ali, pô. A gente nasce assim, sem nenhum domínio, sem nenhum poder, vive assim. Mas é um esforço necessário que cada um deve fazer, exercer o melhor controle que puder, facilitar a existência que é tão pesada e difícil, fugir de dar socos em ponta de faca, de entregar-se a um caminho translocado. Tudo isso faz parte da melhor reunião de sentido e sanidade. Mas não assambarca todo o espectro da vida. Ela tem muito mais do que isso. Tem muito cocô de passarinho, que no fim é o que vai fazer a floresta amazônica da nossa existência ser uma realidade. Ninguém plantou. Aí a gente chama isso de a natureza. A natureza, gente, é a combinação de cocô de passarinho com poeira e água. O resto vem. Se você oferece a natureza mínima, peça ao Pai hoje a graça de carregar essa natureza mínima, onde as boas sementes podem recuperar-se, recomeçar, sempre. Aguinha, poeira e luz. Tá bom. O mundo inteiro não precisa de mais do que isso para tudo recomeçar. Em mim, em ti, em todos nós. Só não tenha medo de ser um filho do vento. Planeje o seu melhor, mas se a existência fizer diferente, adote a fresta onde você cair. E deixe que a sua natureza cresça ali. Tudo muda quando a gente pensa assim. Isso é contentamento. Isso é poder para a gente viver em toda e qualquer circunstância. Adaptação dói, mas não tema. O que é vida em você sempre prevalecerá. Isso que é lindo, é quando a gente aprende que o que é verdade e o que é vida na gente não morrerá jamais.
e nem será abatido nunca. Isso é vigor para ser. Isso é poder que nasce de cocô de passarinho. Vamos orar juntos. Jesus, fortalece a nossa fé, a nossa confiança, nossa alegria, nossa esperança em Ti, no Teu amor. Fortalece essa certeza de que nós não somos soprados pelo acaso, mas pela soberania invisível. Nós não vemos, nós não sabemos, mas nós confiamos que Tu vês e sabes por nós, e que não há um script pré-definido, que cada um carrega na semente que é a história que será. Nós já levamos o fim em nós mesmos. O destino está plantado na origem, no nascedouro dessa qualidade de fé, de vida e de alegria de ser em Ti. Por favor, permite-nos sermos plantados hoje por essa semente de poder, para que nada nos vença, nada nos abata, nada nos arrebente, e provemos como outros provaram, como temos provado, como muitos provarão ainda, que por vezes abatidos estamos, mas não destruídos. Outras vezes nos sentimos rejeitados, mas não estamos jamais abandonados. Algumas outras vezes somos destituídos, mas nunca da Tua presença. Algumas outras vezes nos sentimos esvaziados, embora saibamos que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por favor, mantenha o coração de cada um de nós, não só neste dia e nesses dias, mas sempre carregando a invencibilidade da esperança no coração. Essa alegria de saber que o que eu não compreendo, agora eu entenderei depois, e que é na tumba de José de Arimateia que o cocô de passarinho faz a pedra da entrada ser rolada de um lado para o outro, e a ressurreição e a vida brotam para sempre. Planta esse conforto do Espírito Santo em nós, e essa força poderosa que altera a nossa vida e altera tudo à nossa volta. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.